A inteligência artificial deixou há muito de ser um tema de futuro para passar a ser uma realidade com impacto direto na economia, no trabalho e na forma como os países se posicionam no mundo. A forma como cada país decide adotar, regular e escalar estas tecnologias pode determinar a sua competitividade nos próximos anos. Portugal não foge a este desafio. Entre oportunidades de crescimento económico, ganhos de produtividade e riscos associados à adoção tardia, a inteligência artificial levanta hoje questões centrais para as políticas públicas, para as empresas e para a sociedade em geral. Quanto vale, afinal, a inteligência artificial para Portugal? E o que está em causa se ficarmos para trás? Olá, sou o Ricardo Caldas, assessor de imprensa e consultor de comunicação na Fez Agency e este é o Tech Refresh. Nesta temporada mergulhamos nos temas que moldam o ecossistema tecnológico português e europeu. Para abrir esta nova temporada tenho comigo a Filipa Brigola, Head of Government Affairs and Public Policy na Google Portugal. Com um percurso que passa pelo Parlamento, pela representação de Portugal em Bruxelas e hoje por uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, a Filipa tem uma visão privilegiada sobre políticas públicas, regulação, inovação e o impacto real da inteligência artificial na economia e na vida das pessoas. Nesta conversa falamos de temas como o valor económico da inteligência artificial para Portugal, os riscos de uma adoção tardia, o impacto no emprego ou sobre os desafios da regulação europeia. Olá Filipa, bem-vinda. Não podíamos começar melhor esta temporada do que com uma mulher na tecnologia e com um percurso tão sólido. E é precisamente por aí que gostava de começar, perceber melhor qual é que tem sido o teu papel neste contexto e como é que olhas para este momento. O que é que faz na prática uma Head of Government Affairs and Public Policy na Google? Olá, Ricardo, obrigada uma vez mais pelo convite. É um gosto estar aqui a conversar contigo. O que é que faz uma Head of Government Affairs and Public Policy? Na verdade, é uma função mais de representação institucional da empresa e de interação direta. Portanto, há duas partes, não é? Government Affairs significa ter uma interação direta com as autoridades, um diálogo com as autoridades, com os órgãos de decisão, com os reguladores. E, por outro lado, a segunda parte é public policy, portanto, no fundo, é acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas que tenham um impacto na tecnologia ou nos produtos da Google, seja o que for, e também promover essas políticas, porque as políticas públicas não são só do setor público, também podem ser do setor privado, e nós, por exemplo, temos muitos exemplos de parcerias público-privadas na área da literacia mediática, da segurança das crianças online, etc. É um bocadinho isso, portanto, por um lado, falar com os decisores, por outro, acompanhar políticas públicas e participar no seu desenvolvimento. E quando falamos de políticas públicas para a tecnologia, o que é que muda mesmo na vida das pessoas? O que é que muda na vida das pessoas? Ia dar aqui um exemplo prático, como eu estava a dizer, políticas públicas não são só do setor público, podem também ser do setor privado, e um desses exemplos que eu queria dar tem a ver com uma iniciativa que nós desenvolvemos no ano passado, que foi o quê? Para a Google, é muito importante promover uma inteligência artificial que seja, por um lado, responsável, por outro lado, audaz. E se olharmos para a parte da responsabilidade, um dos desafios é garantir que os benefícios desta tecnologia chegam a todos e não deixam ninguém para trás. E, portanto, é preciso garantir que todos tenham acesso às competências e mitigar os impactos que possa ter no mercado de trabalho. E, portanto, o ano passado, através da fundação da Google, que é a google.org, nós conseguimos angariar $1 milhão para estudantes portugueses, para 7.000 estudantes portugueses, e é uma parceria com universidades portuguesas, com politécnicos, com o objetivo de dar aos alunos que estão em fase final do seu curso superior competências adicionais antes de entrarem no mercado de trabalho. Portanto, eu acho que isto é um exemplo de como é que tem um impacto concreto, não é? Muito visível na vida das pessoas, neste caso dos estudantes. Numa empresa global como a Google, como é que te preparas para lidar com temas complexos que andam à volta da inteligência artificial, do impacto económico e da regulação? Bom, desde logo, se o nosso objetivo é promover a adoção generalizada da inteligência artificial, nós o que procuramos fazer é que tal possa acontecer nas várias vertentes que
que tenham impacto na sociedade e na economia. Portanto, como é que eu me preparo? Desde logo, preparamos-nos procurando entender qual é que é esse impacto económico, e se calhar podemos já passar para essa parte. Nós, o ano passado não, já há 2 anos, em 2024, encomendamos um estudo à Implement Consulting para analisar qual era o impacto da inteligência artificial na economia portuguesa. E, sem surpresa, obviamente, os resultados são muito otimistas, dizendo que a inteligência artificial, se for adotada no seu ano de pico, adotada de forma transversal, poderá significar ganhos de 8% no PIB, no PIB nacional. E porquê? Porque ela tem um impacto significativo na produtividade, e a produtividade é ainda um desafio estrutural em Portugal, se situa à volta de 71% da média europeia. Portanto, este foi a primeira estudo que nós fizemos de um ponto de vista global. E depois pensamos que fazia sentido procurar entender melhor o impacto na administração pública. Porquê? Porque é um bom ponto de partida estratégico para pensar qual é que é o impacto da inteligência artificial e onde pode libertar o maior valor para os cidadãos e para as empresas. E, além disso, quando a administração pública é pioneira na adoção, isso dá um sinal de confiança ao mercado e aos cidadãos e à sociedade em geral. E, portanto, o ano passado, em 2025, voltámos a falar com a encomendámos um estudo sobre a inteligência artificial na administração pública portuguesa, que foi feito em parceria com a Católica, e esse estudo traz também resultados muito interessantes. O primeiro é que, sem dúvida, volta a aumentar, a contribuir para o aumento da produtividade, neste caso em 9%. E isso significa o quê? Porque são um bocado assim números, é 1,2 mil milhões de euros, que corresponde, imaginar, 2 vezes o orçamento de cultura anual. Portanto, significa um potencial de libertação de verbas para políticas públicas que são prioritárias também para outras políticas públicas, para outras prioridades. Portanto, é uma oportunidade muito importante. Depois, isso também significa, em termos de implicações concretas, cerca de 66% do total dos funcionários públicos poderão ter as suas tarefas diárias otimizadas. E isso significa, portanto, otimizar tarefas que são repetitivas, rotineiras, como tratar de papelada, significa também libertar tempo aos funcionários públicos para poder prestar um serviço mais personalizado ao cidadão. E também, por outro lado, ajudar as empresas com a redução de encargos burocráticos, portanto, tudo que seja, por exemplo, processos de contratação pública, etc. Portanto, há aqui uma série de vantagens da inteligência artificial no setor público e na economia em geral. Neste estudo, em que referem um potencial de 8% a mais no PIB, falam também num cenário em que o país ganharia cerca de 18 a 22 mil milhões de euros por ano se adotasse a inteligência artificial de forma alargada. Em que setores é que seria mais fácil adotar a inteligência artificial primeiro? Nós vemos que há um ganho particular nos setores chamados white collar. Portanto, tudo o que tenha a ver com consultoria, marketing, contabilidade, esse tipo de profissões podem ser significativamente amplificadas, apoiadas no seu processo. Portanto, esse tipo de profissões vão ser impactadas, sim. Depois há a parte do turismo, por exemplo, a Portugal é muito importante. Há, claro, uma vertente do setor do turismo que não é substituível, não é? O setor da restauração, etc. Portanto, não há robôs, não é? Mas em tudo o que tem a ver com a parte dos operadores turísticos chegarem mais facilmente aos seus clientes, quer dizer, há ali toda uma vantagens também aí nessa vertente. Eu acho que sim, o turismo é um bom exemplo. Nestas conclusões revelam também números do efeito no trabalho. 60% dos empregos cuja inteligência artificial aparece como complemento, 34% altamente exposto à inteligência artificial e 6% sem qualquer automação. Sentes que esta mudança já está a acontecer? Há uma série de profissões que já estão a ser impactadas e por isso é que é muito importante estarmos preparados para isso. A verdade é que, como eu estava a dizer, profissões que implicam interações pessoais, por exemplo, essas vão ser muito pouco impactadas, não é? Mas outras que implicam um grau de
enfim, de processamento de informação, até na parte criativa, diria até na área da saúde, na área da investigação científica também, quer dizer, tudo isso eu acho que o importante é que no outro dia já há um mês ou dois, esteve cá em Portugal, em Lisboa, o Fernando Pereira, que é vice-presidente da DeepMind, e trabalha nesta área de investigação com os LLMs. E uma das coisas que ele dizia, até numa entrevista que ele já tinha dado cá ao público, que a inteligência artificial é uma espécie de prótese mental, e, portanto, é algo que nós podemos utilizar como uma ajuda adicional para coisas que nós demoraríamos imenso tempo. E, portanto, às vezes quando se fala, claro que há uma ansiedade relativamente a profissões que vão deixar de existir, mas outras também serão criadas, não é? Quando se fala que a inteligência artificial pode substituir o ser humano em determinadas tarefas ou atividades de maior criatividade, não é bem verdade. Eu acho que a expressão não é substituição, mas é isso, é a ideia de prótese, de algo que nos pode amplificar e ajudar. Havendo um atraso de 5 anos na adoção da inteligência artificial, este estudo revela também o risco de reduzir o potencial para cerca de 2% no PIB. Na tua opinião, como é que Portugal evita isso? Sim, excelente pergunta. Nós achamos que existem 3 áreas muito importantes para evitar isso, ou seja, utilizando uma linguagem mais positiva, para agarrar a oportunidade, não é? Portanto, para não perder o comboio. No fundo, são 3 áreas. Uma delas já falámos, que tem a ver com as competências digitais. E aí tem de ser a todos os níveis, não só as pessoas que estão no mercado de trabalho e que precisam de requalificação, como daqueles que estão agora a entrar no mercado de trabalho também. Depois temos a parte das infraestruturas. Infraestrutura, quer dizer, nada disto funciona sem uma boa base fundacional de infraestrutura, e Portugal é um hub estratégico já nessa área de conectividade internacional, com cabos submarinos, nomeadamente da Google, mas não só, também devido à centralidade geoestratégica do país, não é? E o terceiro pilar tem a ver com a adoção generalizada da inteligência artificial, que é aquilo que também estamos aqui a falar. E, sobretudo, começar pelo Estado. Também, obviamente, setor privado, com as startups e também com empresas estratégicas. É importante que todos deem esse passo, mas o Estado é muito importante. E pelas razões que há bocado te dizia, porque sendo pioneiro dá um sinal de confiança, e por outro lado que é onde pode haver um maior ganho de produtividade. O teu percurso passou pela representação de Portugal em Bruxelas, pelo Parlamento e pelo setor privado. Com toda esta experiência acumulada no contacto com o governo, pergunto-te, achas que Portugal tem aproveitado a oportunidade de abraçar a inteligência artificial? Portugal tem sido sempre, ou tem ambicionado sempre estar na linha da frente, de ser um EU Digital Frontrunner. E acho que tem muita das conversas que eu tenho com reguladores, com decisores, tenho a ideia que é muito importante para o país saber qual é que é a sua vantagem estratégica nesta discussão, não é? E eu tenho a ideia que sabem que quem nos governa tem essa noção, tem essa perspectiva, e portanto tem havido um investimento desde logo nesta área da conectividade. Portugal também está, daquilo que sabemos, com o BPF, concorrer aos AI Gigafactories, que é também uma iniciativa pan-europeia muito importante para o desenvolvimento de inteligência artificial. Portanto, eu acho que mas eu sou otimista por natureza, mas eu acho que sim, eu acho que tem havido essa visão estratégica e é transversal aos vários governos, não é? Recentemente foi divulgada a Agenda Nacional da Inteligência Artificial e o Governo fala também, por exemplo, na aposta em data centers. Para ti, isto são sinais de que Portugal está a avançar nesta área? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem havido uma grande mobilização em Portugal relativamente a isso. Portanto, estes estudos, nós estamos a referir este porque foi o estudo que a Google encomendou, mas há outros também. Eu creio que o Governo e quem trabalha nestas matérias, e agora não só o Governo, mas a Startup Portugal, outras entidades, estão muito envolvidas e há produção de pensamento sobre isso. Portanto, acho que sim, acho que é muito positivo e tudo o que possa contribuir para o aumento do investimento, para a criação de um ambiente mais pró-inovação,
e depois também, se quiseres, podemos falar sobre isso quando falarmos de regulação mais em concreto. Tudo isso é muito positivo, e saber que quem nos governa e quem define as políticas públicas está atento também ao que é dito pelos players do ecossistema, acho que é importante, isso é um sinal positivo. Falando agora um pouco mais sobre desafios. Do ponto de vista de políticas públicas, qual é o equilíbrio certo entre proteger e não travar? Também excelente pergunta, quer dizer, é o $1 million. Quando nós estávamos, há pouco falaste da representação de Portugal, não é? Quando eu estava lá na Reper durante a presidência, estávamos precisamente a negociar estes grandes regulamentos, o DSA, do AI, e esta era sempre a grande questão, era o equilíbrio entre, por um lado, proteger os direitos fundamentais, criar um enquadramento que defende e protege os direitos dos cidadãos e, por outro lado, promover a inovação e o mercado único. Qual é que é o ponto de equilíbrio? Eu acho que há uma frase, há um mantra da Google que é: a inteligência artificial é demasiado importante para não ser regulada, mas também é demasiado importante para ser mal regulada. Portanto, aqui eu acho que a palavra-chave é smart regulation, uma regulação que exista, que seja clara, que seja coerente, e que permita, não complexifique, mas de certa forma induza a um espírito de inovação. Eu acho que, dando aqui uma opinião pessoal, nessa altura, portanto, quando a União Europeia começou a regular com estes grandes regulamentos, o DSA, o DMA, o AI, etc., havia uma promessa, e desde logo o primeiro com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, havia uma promessa de que esse seria uma forma de, portanto, seria uma vantagem competitiva da União Europeia no espaço global, porque iria estabelecer um padrão internacional. Portanto, o padrão legislativo ou o padrão regulatório europeu serviria como paradigma para outros modelos. Isso aconteceu com a proteção de dados, mas à medida que as negociações legislativas foram avançando, eu creio que depois fomos demasiado longe. Eu acho que os legisladores terão ido demasiado longe, talvez terão sido criado regras excessivamente complexas que acabaram por ter um impacto na própria economia da União e, portanto, nas próprias empresas e operadores europeus. Eu queria dar um exemplo. Eu estive há pouco tempo numa mesa redonda com uma eurodeputada portuguesa e com várias empresas portuguesas, havia 2 ou 3 estrangeiras, e o tema era falarmos dos Omnibus. O Omnibus são os pacotes da União Europeia para simplificar, portanto, um processo de simplificação agora das várias regras que existem, do ambiente, do digital, etc. E ao início da discussão, eu tinha uns pontos para falar, e à medida que a discussão foi avançando e que os vários representantes das entidades portuguesas foram falando, eu deixei de ter pontos para dizer, porque tudo aquilo que eu ia dizer, no sentido de simplificar a regulação, enfim, todos esses argumentos, as empresas portuguesas falaram nisso. E, portanto, isto é um sinal de que, sim, a regulação é muito importante, mas ela tem de ser bem feita. E, portanto, há agora um caminho que pode ser feito agora com estes processos de simplificação. Eu acho que é bom, e Portugal tem sido pioneiro também nessa discussão ao nível europeu. Acho que isso é muito bom. Falaste do facto das empresas já estarem a pedir isso de forma autónoma. Pegando o exemplo da Google, assistimos por vezes ao lançamento de features em países como os Estados Unidos, que só chegam cá depois por causa de barreiras que encontram na regulação. Na tua opinião, a Europa está a tentar quebrar algumas dessas barreiras? Achas que o devemos fazer ou devemos manter o nosso ADN de maior regulação? Não, eu acho que esse ADN é, como dizes, é um ADN, portanto é um modelo europeu, não vai mudar, não vejo qualquer forma disso ser destruído. Portanto, todos os Estados-membros, toda a gente quer proteger esse aqui europeu. O que se está a tratar aqui é de tornar, portanto, criar um enquadramento para a proteção dos direitos fundamentais e, portanto, do aqui europeu, mas de forma a que não estrangule, como estavas a dizer, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos.
nós temos exemplos disso, produtos da Google que são lançados nos Estados Unidos ou noutras regiões e que só passado vários meses é que chegam à Europa, precisamente porque há uma necessidade também de fazer toda a compliance, etc. Não significa que não possam cá estar, mas assim, o seu deployment, digamos, pode ser mais demorado por isso. E isso pode ser um travão ao desenvolvimento e à competitividade europeia? Sim, acho que é muito importante a União dar sinais de que está comprometida com o aumento da competitividade, acho que sim. Se o atraso na chegada de produtos cá tem um impacto, eu acho que sim, quer dizer, eu não sou a melhor pessoa para falar nisso, porque não percebo muito do business, mas acho que sim, porque precisamente numa altura em que tudo é super rápido, não é? Portanto, se há sempre novos produtos, é uma velocidade um bocado esmagadora, ter este tipo de atrasos também dar novas ferramentas, novos produtos também às empresas europeias, acho que pode ter um impacto. Mas já agora, deixa-me só dizer, por outro lado, eu estive agora nas férias, estive em Singapura e foi muito interessante conversar com colegas que também acompanham estes temas das políticas públicas do digital lá, porque as regras são diferentes. E uma das coisas que nós vimos, por exemplo, no Digital Services Act, uma das regras que são impostas às plataformas é a possibilidade de dar, por exemplo, tu abres o Instagram ou o YouTube, falar do YouTube, e tens a tua página, que é feita pelos vídeos que tu viste e com recomendações baseadas nos vídeos que tu viste, mas depois há também uma outra possibilidade que tu tens de ter, que é de uma página cronológica ou com outro qualquer critério. E isso não existe em Singapura, portanto, nós estivemos a ver e a pessoa só tem acesso às recomendações, não é? E, portanto, isso é uma regra que foi estabelecida pelo DSA e que eu acho que é positivo existir cá. Do ponto de vista prático, que medidas em Portugal esperas ver implementadas que possam ajudar a Google a inovar mais rapidamente cá? Acho que um primeiro fator muito importante é agora todo o processo de implementação da regulação do regulamento de inteligência artificial. Como falámos, quer dizer, é um processo complexo e era importante Portugal poder ter uma implementação que seja harmonizada com o mercado único e que seja, lá está, que promova a inovação e não crie regras adicionais. Portanto, esse é logo um primeiro ponto. Depois, eu creio que ter também uma ideia concreta sobre quais são os bloqueios e, portanto, as áreas onde é necessário trabalhar relativamente a atrair investimento ao nível das infraestruturas, falando em data centers, cabos submarinos, portanto, tudo tem a ver com esse tipo de infraestrutura. É importante que haja esse sinal e, portanto, uma identificação dos bloqueios e propostas de soluções. E acho que também, eu ainda não vi com atenção, mas imagino que esteja lá também contemplado a parte das competências, mais uma vez. Acho que é importante sempre continuarmos a trabalhar nesse sentido e, portanto, conseguirmos ter uma política que integre educação para as tecnologias, que integre competências de AI em todos os níveis do ensino, é fundamental. Portanto, acho que se estes três estiverem lá, era isso que eu gostava de ver. E espero, quer dizer, eu já trabalhei num gabinete de um governo, eu sei que é difícil as coisas avançarem com rapidez, mas quando avançam depois há um sentido de, ok, está concretizado e espero muito que haja também esse ímpeto reformista em conseguir concretizar estas coisas todas. Estamos a aproximar-nos do final da conversa e queria fazer uma ronda de 3 questões rápidas relacionadas com a inteligência artificial. A primeira é: o que achas que o Estado português deveria implementar de imediato? O que é que deve fazer de imediato com a inteligência artificial? Eu acho que deve usar a inteligência artificial para melhorar a burocracia em áreas-chave. Saúde, portanto, na gestão da saúde, eu não sei como fazer isso, mas acho que eu, como cidadã, gostaria muito que pudesse, a inteligência artificial pudesse ajudar a gestão da saúde para melhorarmos o Serviço Nacional de Saúde. E a segunda é a educação, também, para libertar os professores de tarefas que não interessam e focarem-se nos alunos. Certo. E uma que a Google pudesse fazer já?
Difícil, mas uma das prioridades que eu tenho para o próximo ano é trazer mais programas de competências. Um mito que gostavas de desmontar sobre a inteligência artificial. Sim, o mito que a inteligência artificial vai superar o ser humano e, portanto, todas aquelas ideias catastrofistas de vamos ter um exterminador implacável, enfim, não. Acho que é importante desmistificar esse tipo de mitos e perceber que é um instrumento criado por seres humanos e pode ser muito melhor do que nós em determinado tipo de inteligência, mas quer dizer, somos nós que o criamos e que o controlamos. Esta é uma dupla questão. O que te dá mais esperança e o que te preocupa mais neste caminho que a inteligência artificial está a fazer? O que me dá mais esperança é saber que podemos utilizá-la para resolver problemas graves. Olha, por exemplo, a resposta aos incêndios, ou, como falávamos, na resposta à saúde, melhorar a saúde. O que é que me preocupa mais? Preocupa-me que não consigamos ter todas as pessoas on board. E preocupa-me que haja uma divisão, que se crie uma divisão social entre aqueles que sabem utilizar a tecnologia e aqueles que ficaram para trás. Filipa, muito obrigado. Foi uma conversa super esclarecedora. Tenho certeza que iremos acompanhar o teu trabalho e o da Google nos próximos tempos. Até breve. Obrigada eu e boa sorte para vocês. E termina assim o primeiro Tech Refresh da terceira temporada. Obrigado por nos acompanhares. Podes seguir-nos nas redes sociais da Fez Agency para não perderes os próximos episódios e ouvir o podcast no Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Prometemos continuar a trazer conversas úteis, atuais e com quem está a pensar e a decidir o futuro da tecnologia em Portugal e na Europa.